Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde a cada 15 dias nós trazemos aí informações sobre o tempo e o clima para o estado do Rio Grande do Sul, principalmente nas regiões produtoras. Bom, no ClimaCast passado a gente discutiu bastante sobre o fim da Laninha, né? Então oficialmente estamos numa condição de neutralidade, a neutralidade que indica nem o fenômeno de El Niño, nem o fenômeno da Laninha, né? O período do outono já é um período de transição. Então, de fato, né, esse é o momento que a gente se encontra e agora o que a gente precisa se atentar é para os prognósticos climáticos e para a previsão do tempo, entender se abril, maio, junho vai ser um trimestre mais chuvoso ou não, né? A tendência é que seja, a gente sabe disso, é característico aí da região, começar a aumentar os volumes de chuva, mas a partir de agora a gente vai observar o que os prognósticos estão dizendo e também a previsão do tempo para se balizar e ter uma ideia do que pode vir a acontecer aí nos próximos dias, principalmente os próximos 15. Bom, pessoal, então iniciando a nossa análise agora desse ClimaCast, eu trouxe a princípio o prognóstico climático para o trimestre abril, maio e junho. A gente sabe, né, como eu comentei na abertura, que de fato é um período que as chuvas começam a ser mais intensas, né, por conta dos sistemas que atuam no sul do país e no Rio Grande do Sul como um todo, e isso é muito benéfico, principalmente para as culturas de inverno, principalmente quando a gente começa a pensar aí na questão das culturas plantadas aí no inverno, tá bem? Olhando o prognóstico para abril, né? Então vamos começar aqui por abril, vou pegar aqui um pointer para facilitar a visualização. Começando com abril, a gente vê que abril tem uma tendência ainda a ter chuvas abaixo do normal, né? O INMET indica isso pra gente, então aqui é o prognóstico de abril, maio e junho do INMET, né? Atualizado no finalzinho do mês de março. E a gente vê que abril, apesar de a gente já estar aqui no início do mês, né, no primeiro decêndio do mês de abril, a tendência é que tenham chuvas abaixo da média em grande parte do estado do Rio Grande do Sul. Quando a gente avança para maio, o prognóstico já é um pouco mais otimista e traz chuvas dentro da normalidade, lembrando que a normalidade já é uma condição mais chuvosa para o mês de maio. E quando a gente avança para junho, junho já fica uma condição aí oscilando predominantemente entre dentro da normalidade, levemente acima em algumas regiões, como a gente pode ver aqui pintado de azul, né? Ou seja, ficando com anomalias positivas, chuvas acima da média, e a região central ainda podendo ficar levemente abaixo, mas predominantemente um cenário positivo aí de chuvas dentro ou acima do normal, tá bem? Mas mais do que isso, né, mais do que olhar só o prognóstico, você sabe muito bem que a gente precisa também avaliar como que está a previsão do tempo, porque a previsão do tempo é a previsão a curto prazo que nos auxilia a entender o que vai acontecer aí nos próximos dias, principalmente aqui no caso do ClimaCast, nos próximos 15, tá? Então, começando aqui com a região noroeste, que a gente sempre começa com São Luís Gonzaga. Então, a gente consegue observar que no passado, né, nos últimos 15 dias, tinha uma chuva prevista para o dia 30, 29 e 30 de março, que de fato aconteceu. A gente observa aqui esse episódio de chuva, mas foi a única chuva significativa que ocorreu nos últimos 15 dias. Já a previsão para os próximos 15 dias é bem otimista, então o NOAA traz aí uma previsão de 122 milímetros para os próximos 15 dias, enquanto que a Climatempo é um pouco mais conservadora, com 85 milímetros, mas vejam que está muito parecido aqui, né, os episódios de chuva agora no começo da nossa previsão, depois retomando ali no dia 18 até mais ou menos o dia 20, a Climatempo não prevê essa chuva significativa que o NOAA está trazendo aqui no dia 21 e no dia 22, tá? Essa diferença aí entre os prognósticos é por conta disso. E a gente observa aí uma leve queda na temperatura, mas nada que gere preocupação por enquanto. Bom, avançando aqui para Santa Rosa que o mesmo aconteceu nos últimos 15 dias, tinha um prognóstico de chuva para o dia 29 e 30 que ocorreu aqui, beirando aí os 40 milímetros, somando esses 2 dias, e depois uma chuvinha que aconteceu aqui no dia 6 e 7, que não estava prevista, mas aconteceu, trouxe aí um volume não tão significativo, mas trouxe um volume de chuva, e a previsão segue sendo bem otimista. A gente tem uma previsão aí de 107 milímetros para os próximos 15 dias, né, segundo o NOAA. O Climatempo também, de novo, um pouco mais conservador, com 93 milímetros, e de novo, principalmente a chuva que a partir do dia 21, 22, o Climatempo não aponta para essa previsão, enquanto que o NOAA aponta, mas a previsão inicial aqui do dia 12 até mais ou menos o dia 20 é bem parecida, tanto Climatempo quanto NOAA. Olhando Campo Novo que soma também 107 milímetros
nos próximos 15 dias, segundo o NOAA, e no Climatempo soma 110, então a Climatempo traz aí, apesar de não mostrar essa chuva aqui prevista no final, mas ao fim do mês de abril, traz volumes mais significativos para chuvas previstas nos dias 18, 19 e 20, tá? Mais significativas que o NOAA, então fica muito parecida aí o nosso prognóstico. Avançando para a região do Planalto que a gente começa por Água Santa. Então, Água Santa somando 109 milímetros, segundo o NOAA, nos próximos 15 dias. Climatempo fica próximo também, somando 98, mas, de novo, uma chuva muito intensa prevista e recorrente, né, pelo NOAA a partir do dia 21, que não é sinalizada pela Climatempo. Em compensação, aqui do dia 16 até mais ou menos o dia 20, a Climatempo sinaliza bastante chuva, enquanto que o NOAA um volume um pouco menor. Tá? Aqui para Água Santa, chuvas foi mais distribuída do que o previsto, inclusive, né? Tinha uma previsão aí de chuva forte no dia 29 e 30 também, mas além desse dia de chuva ocorreu no dia 2, 3, depois no dia 7 de abril, né? No início do mês de abril, então volumes um pouco mais significativos do que em relação às outras localidades que a gente está avaliando, tá? E de novo a temperatura aqui segue padrão para todos, uma leve queda, alguns episódios de queda de temperatura, mas nada que indiquem riscos de geada pra gente por enquanto. Né? A gente sabe que o outono tende a começar a ter um risco um pouco maior, essa queda na temperatura faz com que algumas regiões mais suscetíveis, como a Serra Gaúcha, por exemplo, possa sofrer episódios de geada, mas por enquanto nada indica aí a formação de alguma frente fria, alguma massa de ar polar, tá? Olhando Sarandi que o NOAA traz 105 milímetros aproximadamente aí nos próximos 15 dias, grande parte sendo concentrada aqui do dia 22 até o dia 26, quando justamente a Climatempo não prevê chuva, tá? Então tem aí essa divergência entre os dois modelos de previsão, enquanto que o da Climatempo soma 74 milímetros, um pouco abaixo, né, mais significativamente do NOAA, e concentra aqui do dia 13, 14 até mais ou menos o dia 20. Olhando Não Me Toque que choveu um pouco, né, a menos, apesar de ter acontecido a chuva prevista, um pouco a menos do que o esperado, né, e daqui pra frente uma previsão de 108 milímetros para os próximos 15 dias. A Climatempo já traz um volume um pouco mais significativo para Não Me Toque em relação à Água Santa, somando 94 milímetros, mas de novo a chuva bem significativa, o maior volume previsto aqui pelo NOAA, acima que bate 40 milímetros, né, no dia 22, não é previsto pela Climatempo. Olhando Ibirubá que soma 133 milímetros segundo o NOAA, disparado de novo o maior dia de previsão aqui no dia 22 de abril, passando aí a casa dos 40 milímetros, a Climatempo concentrando o volume de chuvas que soma 103 milímetros aqui do dia 13 até mais ou menos o dia 19, né, 19 e 20, mas, de novo, né, grandes volumes aí mais para o final da nossa previsão, que fica só previsto pelo NOAA, tá? Entrando na região Noroeste-Centro que nós começamos com Panambi, onde o NOAA prevê um volume significativo de 130 milímetros, enquanto o Climatempo prevê apenas 86. De novo, o mesmo padrão que a gente vem observando para as outras regiões, é um volume mais bem distribuído segundo a Climatempo no início da nossa previsão e depois nenhuma chuva prevista, enquanto que o NOAA distribui essa chuva bem aí ao longo dos próximos 15 dias, mais os maiores volumes ficando aqui no dia 13 e 14, depois no dia 22 e depois no dia 25 de abril. Olhando Cruz Alta que o NOAA também soma um volume bem significativo de 122 milímetros. A Climatempo já traz um volume um pouco maior, de 111 milímetros, mas o padrão segue o mesmo. Volumes significativos no início da previsão, aí nos primeiros 7 dias, e o restante sem chuvas previstas segundo a Climatempo, enquanto que o NOAA ainda aponta para volumes significativos no dia 21, 22 e 23, tá? Repare que agora, mais no final da nossa previsão, reduz um pouco o volume previsto, né? Mas, mesmo assim, ainda o NOAA traz volumes maiores em relação à Climatempo. Olhando Tupaciretã que soma 145 milímetros, um volume bem alto, né? E as chuvas tanto do dia 13 quanto do dia 22 são grandes responsáveis por esse volume total somado, né? Então aqui a gente tem aí chuvas aproximadamente de 40 milímetros e aqui beirando 50 milímetros, né? E o resto distribuído aí ao longo, principalmente do dia 14 até o dia 22, enquanto que a Climatempo prevê mais ou menos chuva até mais ou menos dia 19, 20. Essa do dia 21, 22
não é prevista pela Climatempo, assim como nas outras localidades. Temperatura segue o mesmo padrão, tem uma redução aí prevista de temperatura, nada significativo, uma menor amplitude térmica, mas, no geral, nada que gere preocupação. Olhando Júlio de Castilhos que soma 172 milímetros nos próximos 15 dias, grande parte desse volume também concentrado no dia 15 e no dia 22, segundo o NOAA, né? Climatempo, um volume um pouco menor, mas também na casa dos 100 milímetros, aqui somando 103 milímetros nos próximos 15 dias. Mas, de novo, concentrando a previsão aí do dia 12 até no máximo dia 19, diferente do NOAA, que o maior volume fica aqui no dia 22 novamente. Entrando na região Centro-Sul, que é a última região que nós analisamos, a gente vê que já muda um pouco o cenário, né? E apesar de NOAA e Climatempo serem bem similares aqui na previsão do início, né, da nossa quinzena aqui prevista, somando a Climatempo 50 milímetros, a gente tem um volume muito grande previsto de novo para o dia 21 e para o dia 22, segundo o NOAA, que não consta, que não contempla pela Climatempo, e o NOAA soma aqui 106 milímetros, mas a gente já observa aí uma queda no volume previsto na região Centro-Sul. Olhando o Caçapava do Sul, que o NOAA soma 82 milímetros, também já tem uma redução significativa, né? A Climatempo já reduz isso para 38, então só tem volumes de chuva previstos agora nos próximos dias, então dia 12, 13, 14, e aí depois volumes muito baixos ou pouco significativos segundo a Climatempo, enquanto que o NOAA continua apontando consistentemente para essa previsão do dia 22 para Caçapava do Sul também. Olhando Bagé que já soma um volume um pouco maior, né, de 105 milímetros aproximadamente segundo o NOAA, mas a Climatempo ainda aposta num cenário muito parecido com Caçapava do Sul, onde só tem uma chuva concentrada no dia 12, 13 e 14 e depois sem chuva até o final da nossa previsão, enquanto que o NOAA distribui essa chuva até que de forma regular aí nos próximos dias, ficando um período maior sem chuva, aqui do dia 14 até mais ou menos o dia 19, 18, 19, mas depois volumes significativos acontecendo, tá bom? De novo, uma queda na temperatura aqui para o Centro-Sul, principalmente no dia 13 até mais ou menos o dia 16, 17, mas não atinge nem 10 graus, então não chega a gerar nenhuma preocupação para a região Centro-Sul também, tá? Olhando Arroio Grande, que é a nossa última localidade, o NOAA e a Climatempo começam a ficar mais próximos, então o NOAA somando 62 milímetros, então uma queda brusca aí no valor previsto, enquanto que a Climatempo prevê aí metade, né, 35 milímetros. De novo, um volume mais concentrado no início da nossa previsão. Surge um volume aqui no dia 20, mas o NOAA continua com a previsão mais significativa de chuva aí, mais ou menos até o fim da nossa previsão, enquanto que a Climatempo cessa e zera a previsão a partir do dia 21. Bom, olhando como isso reflete, né, aqui no caso nós estamos olhando o sistema Agrimax, que trabalha com a previsão do NOAA, como isso reflete no armazenamento relativo de água no solo. Então, para os próximos 15 dias, a tendência é que a gente ainda fique, né, tanto no dia 11 quanto no dia 16, com concentrações aí de disponibilidade de água no solo variando, no dia 11, né, dia 11, 12, os próximos dias, ainda com uma condição muito desfavorável, começando a ter uma condição razoável de armazenamento de água no solo, mas a tendência é que se as chuvas previstas pelo NOAA, lembrando que o NOAA está prevendo um volume bem significativo e que nos últimos ClimaCasts eles têm errado um pouco, né, tenham acertado os dias que chovem, mas não necessariamente a intensidade dessa chuva, tá? Então, lembrando, isso é um alerta que a gente precisa ter, uma análise que a gente precisa fazer, mas se de fato essas chuvas recorrentes previstas pelo NOAA acontecerem, no dia 16 a gente ainda tem uma condição de disponibilidade hídrica um pouco mais desfavorável na região Centro-Sul, mas a partir do dia 22 e do dia 27 a tendência é que a gente tenha amplamente água disponível aí e as condições de disponibilidade hídrica no geral estejam bem favoráveis para o estado como um todo. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que essas informações tenham agregado. Qualquer dúvida, estou à disposição e a gente se vê daqui 15 dias.